Hoje irei discutir incompatibilidade e dinâmicas amorosas adoecedoras. O ponto desse vídeo é dizer que nem todo relacionamento dá errado porque uma das partes é abusiva. Que é uma das coisas que eu tenho visto como tendência, principalmente a partir de certo sensacionalismo ao falar de narcisismo, todo mundo apontando um ex, uma ex como narcisista, ou como tendo outro transtorno de personalidade, mas ninguém pensando assim, ou como sendo uma pessoa intrinsecamente tóxica, sem entender que às vezes algumas relações podem tornar uma pessoa tóxica. Você próprio pode ter sido tóxico em uma relação devido a algum tipo de dinâmica especificamente problemática naquela relação, né? Então, há relações em que as pessoas podem não ser causados os comportamentos das pessoas por transtornos. Podem ser relações que podem não ser mesmo relações abusivas, mas ser relações problemáticas de pessoas que são incompatíveis ou que se tornaram ao longo do tempo incompatíveis. Esse ponto é importante. Você pode se tornar, na dinâmica daquela relação, incompatível, né? Então, há relações que são adoecedoras por incompatibilidade das personalidades das pessoas. Isso é, pensamentos incompatíveis, emoções incompatíveis e comportamentos incompatíveis, que podem resultar em problemas sem solução. Pessoas que não conseguem resolver seus problemas juntas. Essas pessoas podem precisar de ajuda numa terapia de casal, né? Normalmente amigos não conseguem ajudar nessas relações, ou familiares, mesmo conversando com as duas partes, porque tem uma dinâmica problemática e talvez precise de uma pessoa externa, especializada, para conseguir observar essa dinâmica. Quando eu falo de dinâmica, quer dizer, o modo de relação piora um ao outro. Digamos, as minhas crenças sobre mim e sobre como funcionam os relacionamentos podem impactar em comportamentos meus que impactam no outro e que fazem o outro ter crenças ruins sobre si próprio e ter reações emocionais exageradas. Ou seja, a dinâmica de como um afeta o outro está piorando a relação. Tá? Isso é muito mais frequente, muito mais comum do que relacionamentos abusivos. Há muitos relacionamentos abusivos. Uma parcela desses relacionamentos abusivos envolve transtornos de personalidade, mas não são todos, é uma parcela. Muitos outros envolvem outras coisas, como valores, como pessoas que são machistas, por exemplo, ou pessoas que e aí vão ter uma tendência maior a ser insensível ou grosseiro com mulheres, né, homens que vão ser grosseiros com mulheres, ou mulheres que têm expectativas machistas também sobre homens e que vão exigir deles coisas que não deveriam exigir, né? Ou pessoas que são altamente invalidantes e se tornam abusivas devido a isso, ou que cobram muito do outro de uma maneira muito evasiva, ou que são desreguladas emocionalmente. Então, são desreguladas emocionalmente, por isso vão gritar ao invés de resolver os problemas, vão brigar ao invés de resolver os problemas pela comunicação. Então, uma grande parcela dos relacionamentos abusivos pode ser isso e não transtornos de personalidade, mas uma parcela das relações que não dão certo, e eu diria que a mais frequente, a maior parte delas, são relações em que não há necessariamente um abuso emocional, mas que há uma incompatibilidade que resulta em pessoas que vão estar estressadas, tristes, ansiosas, né? É uma dinâmica de personalidades incompatíveis, que alimentam pior. Pode ser que um alimente o pior no outro, ou que um faça o outro piorar. Tá? Inclusive pode acontecer de um se tornar abusivo em resposta. Então é uma dinâmica adoecedora. Não é nem culpa de ninguém nisso. É culpa, digamos, de ter má comunicação, má gestão das emoções, má capacidade de entender a si mesmo, de autoconhecimento, e de não ter procurado uma ajuda especializada, mas nem todo mundo pode fazer isso, né? Isso depende também do quanto ela quer permanecer no relacionamento. Então, um exemplo de como se dá essa dinâmica, uma pessoa bem simples, exemplos bem simples, uma pessoa que tem apego ansioso. O apego ansioso é caracterizado por aquela pessoa, aquele característico da pessoa que você se afasta e a pessoa fica muito ansiosa, ela vai te mandar mensagem, ela vai querer estar presente, vai querer saber como você está, tem dificuldade em afastamento. E uma pessoa de apego evitativo. O evitativo, ele tende a mais se distanciar. Como isso pode funcionar? A pessoa ansiosa, frente à pessoa evitativa, vai ficar cada vez mais ansiosa.
E a pessoa evitativa vai se sentir cobrada e se distanciar ainda mais. Pode se virar um relacionamento em que a pessoa evitativa vai começar a se sentir perseguida ou invadida pela pessoa ansiosa. E a pessoa ansiosa, diante do distanciamento do outro, vai se sentir silenciada, ignorada. Então vai ser desgastante, né? Outro tipo, uma pessoa que tende a encarar o diálogo como necessidade. O diálogo como uma necessidade. Então tem um problema, eu preciso conversar sobre ele agora. Só que há outras pessoas que não vão ter capacidade de dialogar exatamente quando ocorre o problema. E a primeira resposta dela vai ser fuga, esquiva, evitação. Aí vai ter alguém tentando conversar para resolver os problemas e outro tentando fugir dos problemas, fingir que não existem. Como isso vai funcionar? Vai ser um tentando falar e o outro, como não vai estar conseguindo fugir e se esquivar, vai estar sendo grosseiro. Então, e aí não se resolve a necessidade de um e nem a necessidade do outro. E na verdade os dois têm, um poderia ser mais paciente para conversar no momento oportuno e o outro podia ser menos esquivo, menos fugidio e ser capaz de encarar os problemas de frente. Então os problemas dos dois desgastam a relação. Outras coisas que não podem ser traumas, medos, falta de comunicação, isso é um ponto que até agora ficou bem claro, falta de comunicação, sensação de estar sendo rejeitado quando as coisas não dão certo ou quando o outro faz uma crítica, né? Todos esses problemas podem até eventualmente se somar, né? Traumas, medos, falta de comunicação, essa sensação de estar sendo rejeitado, ignorado, e vai ser uma soma de problemas não resolvidos. Vai virar uma bola de neve mesmo caindo morro abaixo, né? E vai ser, digamos, tudo isso junto vai mostrar que há uma dificuldade de resolver problemas em conjunto. Talvez as pessoas consigam até paradas, sozinhas, afastadas, entender o que se passa, mas junto um piora o outro, né? Surgem sensações, cognições e comportamentos que quase são inevitáveis, até a não ser que você tenha autocrítica e autoconhecimento sobre eles, né? Então, não conversar sobre isso piora. Não resolver piora. E o pior de tudo, não conhecer que você faz isso piora. Quanto menos você conhece desses comportamentos, dessa dinâmica que vai piorando um ao outro, quanto menos você conversa sobre elas e tenta resolver, ou melhor, você ficar só jogando para frente sem tentar resolver nada, e um dos lados ou ambos podem fazer isso, piores vão ficar as distorções das pessoas sobre o que está acontecendo no relacionamento, pior vai ser a compreensão do que está acontecendo no relacionamento, vieses cognitivos e emoções ruins vão ser amplificadas e a pessoa vai começar a ficar confusa sobre a relação e chateada com a relação, o que no longo prazo leva a um desgaste que uma pessoa começa a não ter mais paciência para a outra, né? Há um desgaste muito forte no longo prazo, porque a dinâmica se alimenta, se repetindo, sempre os mesmos problemas e sempre piorando os mesmos problemas, porque eles não foram solucionados lá atrás, né? Então vão ter brigas, conflitos, vai ter um invalidando o outro, e o resultado acaba sendo um adoecimento psicológico de um ou de outros. O mais comum, depressão e ansiedade. Um ou outro, ou ambos, né, nessa relação. Um pode ficar totalmente ansioso de ter que lidar com o outro e qualquer tipo de desentendimento começar a ter uma crise de ansiedade, ou não tentar mais nem resolver as coisas e se tornar uma pessoa deprimida. Então o resultado pode ser um adoecimento psicológico de um ou de ambos. A solução para esse tipo de problema? A solução, primeira coisa que deve ser avaliada é uma terapia de casal com especialistas em terapia de casal, porque não é a mesma coisa. A gente é pouco treinado, eu tive poucas aulas, mesmo em psicologia da família, poucas aulas sobre terapia de casal. Eu tive algumas aulas em psicoterapia sobre isso. É bem difícil, você talvez tenha que tratar com um profissional que fez uma especialização específica voltada para isso. É importante avaliar se há dinheiro, tempo e vontade de fazer terapia de casal e fazer com um especialista, né? É importante, se você não puder fazer isso, melhorar a conversação, melhorar a comunicação, ser capaz de não ter vergonha de dizer o que está sentindo, o que está pensando. E também não ter vergonha de fazer uma coisa bem simples, pedir desculpas por um comportamento inadequado.
Desculpas são armas de cura. Porque você magoou a pessoa e você fala, olha, eu estou legitimamente chateado. Mas o outro também tem que pedir, não tem que partir só de uma parte. Porque se ficar só uma parte, a outra não resolve, e a outra não pede desculpa por nada, não resolve nada. Então, ser capaz de se desculpar, buscar o outro para se entender, melhorar a conversação, os dois têm que querer melhorar o diálogo, né? Então, a solução vem de mais comunicação e mais aceitação dos problemas. Olha, você ser capaz de identificar suas emoções, suas dificuldades e falar, olha, eu tenho tais dificuldades. Eu preciso de você para conversarmos sobre isso e tentar achar soluções. E o outro ser capaz também, eu tenho tais dificuldades. Então, aceitar a dificuldade em si mesmo e aceitar a dificuldade do outro e ser capaz de se comunicar sobre isso. Esse é o caminho. Tá? Então, exige um comprometimento de ambos para aprender a aceitar suas dificuldades. Isso não significa que elas não vão mudar. Aceitar que são dificuldades para juntos enfrentarem, se comunicarem sobre essas dificuldades e as enfrentarem. Né? Para isso, vai ter que ter um mínimo de confiança para fazer essa mudança junto do outro. Tá? Então, esse é um ponto importante. Mas é preciso saber se as pessoas estão dispostas a enfrentar isso. Porque não é fácil. Porque esse processo de mudança pode ser cansativo e desgastante. Então, é importante se perguntar se essa é uma relação significativa, se vale o esforço de meses, às vezes até anos, para melhorar essa relação. Eu acredito que se os dois estiverem empenhados em melhorar sua conversação, sua comunicação, em aceitar o que o outro tem dificuldades e aceitar as dificuldades em si próprios e ser capaz de comunicar o que sente, o que pensa, alguns meses podem ser suficientes para que uma relação assim seja corrigida, digamos assim, se não torne adoecedora para ambos. E possa ser significativa, mas é importante saber se você está disposto a enfrentar esses meses. Né? Pode ser até mais de um ano, se as dificuldades forem muitas, mas é importante vocês fazer essa pergunta. É significativo? Vale o esforço? Né? Então, se vale o esforço, você vai ter que aceitar as limitações do outro e o tempo do outro para mudar. E vai ter que se perdoar e pedir perdão ao outro pelas suas dificuldades também. Né? Então, aceitar o outro, mas aceitar que você também tem dificuldades. E um comprometimento conjunto para a mudança. Então, é preciso paciência e tempo para resolver, não vai ser de um dia para o outro. Né? Pode acontecer de, mesmo que essa relação seja significativa, mesmo que se empreenda esforço para corrigi-la, ela não funcione. Nesse caso, pode ser necessário terminar essa relação. Pode ser que ambos não sejam mais capazes de enfrentar as dificuldades, não tenham resiliência, não tenham capacidade de resistir ao sofrimento que é a mudança. E entendo se for assim. E talvez a outra pessoa entenda, e talvez vocês possam fazer esse término ser menos doloroso se ambos entenderem que é desgastante e difícil, porque há um risco de piorar no processo de tentar melhorar. Normalmente há uma piora para depois haver uma melhora. Tá? É igual quando às vezes você começa em terapia, tem um fenômeno que primeiro você melhora muito rápido, tipo você está aqui de ansiedade, depressão, cai. Aí depois dá uma pioradinha para depois voltar a cair. Talvez se vocês começarem a se comunicar bem, que a relação está péssima, ela piore. Ela melhore rápido, mas depois dê uma piorada durante um tempo e depois volte a melhorar. Tá? Oscila, o processo não é reto, né? Não é direto. Então é uma melhora lenta, é importante estar comprometido com essa melhora. Então, se perguntar se é significativo, se vale o esforço e se quer empreender esse comprometimento com a mudança é importante. Né? Então eu quis comentar um pouco isso. Né? Vou encerrar esse vídeo, quis comentar um pouco sobre esse outro fator que é a incompatibilidade de dinâmicas, que é muito importante. Muitas pessoas deixam isso de lado, não consideram esse fator ao avaliar suas relações. Pode ser que o relacionamento tenha se tornado ruim, não porque o outro está abusivo, ou porque o outro se tornou abusivo na dinâmica, e não é uma pessoa abusiva, ou não é uma pessoa narcisista. Né? Pode ser que o que falta seja comunicação. O que falta seja entender melhor como essa relação funciona. Mas se for uma relação importante, pode ser que vala o esforço para corrigi-la. Mas só se for importante. E só se não se tornou uma relação abusiva mesmo. Abusiva. Se você tem uma relação de abuso emocional constante, aí, minha opinião,
é que não vale esse esforço e que já passou de certo limite onde as incompatibilidades podem ser solucionadas, podem ser dialogadas e resolvidas.